como que está a situação na saúde. Que também há um caos na saúde, na educação, no turismo, enfim. Eu vou colocar aqui apenas alguns deles para que a gente possa reagir. Vamos escutar aqui essa Natuza, a equipe de transição tem alguns grandes desafios, especialmente na área da saúde, porque tem um apagão de dados aí que está deixando o pessoal bem preocupado. E você tem uma apuração importante que esse grupo da saúde foi até o Tribunal de Contas, né? Foi. Atrás de muitas informações, é isso? É curioso, para fazer uma preliminar, o Tribunal de Contas da União virou a grande fonte de informação da equipe de transição. Em parte porque o governo não tem números, em parte porque o governo, se tem, não está compartilhando com o governo de transição. Mas sei que vocês não estão vendo aí, moçada, mas é isso, tá? Vital do Rego, que é relator dessa área aos integrantes da equipe de transição, é um quadro muito preocupante. Eu diria até assustador. E eu não estou dizendo isso da minha cabeça, foi a definição de um dos participantes desse encontro. O Plano Nacional de Vacinação, abre aspas, é um desastre completo, fecha aspas. E segundo essa fonte, o governo não sabe o que tem de estoque de vacina e não sabe a data de validade das vacinas que estão no estoque. Então, o que fez o ministro Vital do Rego, segundo a minha apuração, que é ministro do Tribunal de Contas da União? Para entender, o Tribunal de Contas da União tem nome de tribunal, mas não é um tribunal. Ele é um braço de assessoramento do Congresso Nacional, mas tem nome de tribunal, avalia todas as contas. É um tribunal de contas, né? Ele avalia as contas, na verdade, do Brasil todo. Sempre existem os tribunais de contas para avaliar se os gastos estão de acordo com o orçamento. E aí, gente, assim, eu quero aproveitar para dizer o seguinte, a questão que envolve essa parte do orçamento. Quando a gente diz que não há dinheiro, tá? Porque o Bolsonaro rapou o tacho, né, para usar as palavras da repórter ali que vocês não estão vendo, mas estão ouvindo, não significa que o governo federal ficou sem reais para gastar, sem moeda nacional. Só que os gastos do governo, eles são limitados por uma lei orçamentária, que é aprovada pelo Legislativo e determina o quanto que pode ser gasto em cada uma das áreas do governo durante determinado exercício fiscal. O que acontece? Para além de todas as remendadas que deram no teto de gastos a partir de ações do próprio Congresso, há uma prática que é a seguinte: o governo faz suplementações orçamentárias de uma rubrica para outra. Tira, portanto, de determinadas áreas onde já haviam recursos destinados para aplicar tais recursos em outras áreas. Isso é uma forma que o governo faz de não infringir a lei fiscal e assim também conseguir manejar recursos dentro do próprio orçamento. Então, por que a gente está vendo uma série de congelamento de gastos, né? A gente teve congelamento de gastos na educação, também na saúde, em muitas áreas. Por quê? Para realizar o conjunto daquelas medidas eleitoreiras que vocês viram há pouco ali o Aloysio Mercadante falando, também foi necessário realizar esse tipo de manejo. Portanto, nas rubricas orçamentárias das pastas do governo, já não existe mais a possibilidade de gastar. E vejam, isso não aconteceu só na educação, o que já é muito grave. Isso aconteceu na saúde. Na saúde, o que impacta postos de saúde, farmácia popular, enfim. Ela vai continuar dizendo ali, mas assim, o Plano Nacional de Vacinação, por exemplo, não sabe qual estoque que tem. Não só das vacinas de Covid. Eu já disse aqui há algumas semanas que nós não compramos as vacinas mais modernas. Então não se sabe do estoque. Daquele que se sabe, não se sabe a data de validade. Não tem mais recursos para a farmácia popular. Não há recurso para manutenção de programas permanentes da saúde, né? E tudo isso só se sabe com dados do TCU. É isso que ela está dizendo ali.
Porque há um apagão de dados e a gente não sabe até que ponto é incompetência, até que ponto é má fé do governo atual. Agora, o fato é esse, é um ambiente de terra arrasada que nós temos. É um ambiente de terra arrasada. Vamos escutar mais um pouquinho. Da União, o que inclui executivo, o que inclui o próprio Congresso Nacional, já que o Congresso Nacional é quem fiscaliza os gastos do Poder Executivo. Mas olha só que coisa de maluco. Além de não saber quanta vacina tem e qual é a validade da vacina que tem, o governo não tem ideia de aplicação de recursos em outras áreas sensíveis da saúde. E nesse bolo dos bloqueios que o governo atual está anunciando e que já pegou universidade, já pegou a área de educação, pegou também o Ministério da Saúde, em 1,tantos bilhão de reais. Não tem dinheiro, de novo, para o Farmácia Popular, que é um programa imprescindível para garantir remédio para a população de baixa renda, e não só remédio, fralda geriátrica, por exemplo, e que o governo já tinha raspado aquele tacho. Então, todas as áreas visitadas e revisitadas pela equipe de transição, com o apoio do Tribunal de Contas da União, mostram um cenário de absoluta destruição. Destruição em termos de recursos públicos, destruição em termos de programas. Há riscos de se descontinuar programas considerados essenciais para atender a população, sobretudo a população que mais precisa. Então é isso. É verdadeiramente, gente, um ambiente de terra arrasada. É isso.